Seja bem-vindo a mais um vídeo do primeiro campeão brasileiro. Dando sequência aos nomes de ouro, que passaram pelo tricolor de aço, vamos a mais um capítulo da história dos craques, que fizeram a história de vencedor do Sport Clube Bahia, e a alegria da maior torcida do Nordeste. O pequeno grande homem, Osni, jogou entre 1978 a 1984. Osni é mais um da lista daqueles que passaram tanto por Bahia, quanto pelo Vitória. Contudo, ele conseguiu se destacar pelas duas equipes, sendo inclusive o maior artilheiro da história da Arena Fonte Nova com 160 gols. Lembrando que até 1986, a dupla Bavi dividia o mesmo estádio, ano em que o Barradão foi inaugurado. O Baixinho Infernal, como era conhecido, foi um ponta-direita de muita habilidade, que incomodava as defesas adversárias, com muitos dribles e jogadas rápidas. Com esse estilo de jogo, Osni faturou um tetracampeonato estadual pelo tricolor, entre 1981 e 1984. Com 3 passagens pelo clube, entre os anos de 1978 e 1984, o jogador aproveitou esse tempo para se tornar o 5º maior artilheiro da história do Bahia com 138 gols. Bobô. O nome dele está marcado com caneta de ouro no Sport Clube Bahia. Jogou no tricolor entre 1985 a 1989. Quando perguntado sobre o maior ídolo da história do clube, o torcedor do Bahia logo vai lembrar-se de Raimundo Nonato Tavares da Silva, o Bobô, o grande herói da conquista do título do Campeonato Brasileiro de 1988. O jogador fez história ao decidir a grande final contra o Internacional marcando 2 gols em um triunfo, por 2-1. Essa que é considerada uma das conquistas mais improváveis da história do futebol brasileiro, o que aumentou a façanha do time comandado pelo lendário técnico Evaristo de Macedo. Bobô chegou ao tricolor de aço em 1985, vindo da modesta Catuense, clube originário da cidade de Catu, na Bahia. Dali em diante, o meia que ficou conhecido por sua classe e poder de decisão, além do título brasileiro, ainda faturou 3 estaduais entre 1986 e 1988. Em meio às suas grandes atuações nesse tempo, o jogador ainda foi convocado pela seleção brasileira, atuando em apenas 3 oportunidades. Por conta de sua brilhante atuação na final do Campeonato Brasileiro de 1988, Bobô conquistou o prêmio Bola de Prata da revista Placar. Como se não bastasse, ele repetiu o mesmo feito na temporada seguinte, em 1989, conquistando seu 2º prêmio. Após a sua última conquista de prêmio, o jogador deixou o Bahia rumo a outras grandes equipes do futebol brasileiro, como São Paulo, Flamengo, Corinthians, Internacional e Fluminense. Porém, em nenhuma dessas equipes Bobô conseguiu repetir as mesmas boas atuações que obteve no Bahia. Tanto que ele retornou ao clube em 1995, encerrando a carreira em 1996, com apenas 34 anos e 80 gols com a camisa tricolor. O jovem talento Charles que veio em 1988, até 1991. Charles surgiu das categorias de base do Bahia em um dos melhores momentos do clube, após o título brasileiro de 1988. Naquele período ele teve como missão continuar o legado do time, que viria a perder alguns de seus principais jogadores pouco depois, dentre eles o ídolo Bobô. Logo em sua estreia, com apenas 20 anos, o centroavante não fez feio e ao entrar no final da partida contra o Corinthians, anotou um golaço aos 45 minutos do segundo tempo. Por conta desse feito, Charles caiu nas graças da torcida e recebeu o apelido de Anjo 45. Dali em diante, o jogador se firmou de vez como um dos principais protagonistas do clube, tanto que conquistou um tricampeonato baiano entre os anos de 1987 e 1991. Como se não bastasse, ele se tornou o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 1990 com 11 gols e ainda faturou a Bola de Prata. Após essas conquistas, Charles ainda se aventurou por grandes equipes como Cruzeiro, Flamengo e até mesmo o Boca Juniors. Em 1996, o jogador retornou ao tricolor para uma última passagem, encerrando sua trajetória pelo clube com 64 gols. O Pitbull Wesley jogou no Bahia em 1991 a 1994, e de 1998 a 1999. 4º maior artilheiro na história do Sport Clube Bahia, com 140 gols anotados, Wesley fez história no futebol brasileiro durante a década de 90. Na sua passagem pelo Bahia, o meio-atacante conquistou o Campeonato Baiano por 5 vezes, 1991, 1993, 1994, 1998 e 1999. Além de ter sido artilheiro nos anos de 1998 e 2000. Na temporada de 1999, foi o artilheiro do país, com 54 gols, sendo também o goleador máximo do Campeonato Brasileiro da Série B, com 25 gols marcados. Com passagens por outros gigantes do futebol brasileiro como Flamengo, Cruzeiro, São Paulo, Internacional e, até o rival Vitória, Wesley também fez história no futebol japonês. Se destacaria principalmente no Nagoya Grampus, onde atuaria por 5 temporadas, de 2000 a 2005,
e se tornaria um dos principais artilheiros estrangeiros do país durante o período. Anotaria um total de 126 gols em solo japonês, além de ter sido artilheiro em 2003. Mas é no Bahia que o ex-jogador mantém proximidade até os dias de hoje, onde é um eterno ídolo do clube. O menino prodígio Nonato fez uma excelente passagem pelo Bahia, entre 1998 até 2003. Nonato é um dos mais recentes ídolos da história do Bahia. Revelado pelo clube em 1998, aos 19 anos de idade, o camisa 9 começou impressionando desde o cedo, mostrando muita categoria e um aguçado faro de gol. Seu primeiro título não demoraria em chegar, sendo ele o Campeonato Baiano de 1999, no qual Nonato foi um dos destaques na conquista. Na temporada seguinte, ele voltaria a faturar a competição, sendo mais uma vez um dos principais jogadores. Em 2003, o jogador provou que o seu aguçado faro de gol poderia ir além e conquistou a artilharia da Copa do Brasil daquele ano, com 9 gols. Tal feito logo despertou a atenção de equipes estrangeiras, sendo que Nonato foi parar no futebol sul-coreano ainda naquele ano. Em 2007, o jogador retornou ao Bahia, mas sem o mesmo brilho de antigamente, obtendo uma passagem apagada. Nonato é o 7º maior goleador da história do Bahia, foi vice-artilheiro da Copa do Nordeste de 2002, com 12 gols, foi artilheiro da Copa do Brasil de 2003, marcando 9 gols. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aqui o seu comentário.